Hoje tem uma reunião da Comissão da Reforma Previdenciária, amanhã da Reforma Trabalhista, são comissões especiais que foram instaladas na Câmara dos Deputados. O coordenador da bancada piauiense, o deputado Átila Lira, do PSB, que está aqui com a gente. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Notícia Olá, deputado, da Manhã. tudo bem? Deputado, o senhor acha que depois dessa Páscoa tão turbulenta, como disse aqui o Elival, desse ritmo de análise desses primeiros textos das reformas, pode ser comprometido no Congresso? Não, isso vai andar. Anda. Essas reformas, essas questões ligadas à Lava Jato, já eram previsíveis, vamos dizer, tudo isso que está sendo divulgado. É claro que, do jeito que está sendo colocado, assusta a população e se vê o tamanho do problema. Mas as reformas, elas não nasceram só agora. Elas vêm de um período bem antes, a reforma trabalhista e a previdenciária. Não é uma coisa desse governo, é uma coisa anterior. É uma necessidade que nós temos hoje de equilibrar as contas públicas, e isso vai passar pela reforma previdenciária e a questão das relações trabalhistas. Isso também não é de hoje. Há muito tempo que se fala na reforma trabalhista. As agendas de reforma trabalhista têm mais de 20 anos. E agora não. A crise tem um papel pedagógico. Ela faz com que as coisas aconteçam, porque são inadiáveis. Enquanto estava tudo bem feito, né? A economia andando bem, ninguém reclamava do déficit da Previdência, não reclamava, mas não era atendido pela questão da reforma trabalhista, e agora não. Eu faço parte da Comissão de Reforma do Trabalho. Nós já vamos votar essa semana o relatório final. É integrado, por exemplo, ao que já foi aprovado e até sancionado em parte pelo presidente Michel Temer, da terceirização? A terceirização, ela está contida no projeto da reforma trabalhista. É claro que aquilo que já tivesse sido pacificamente aprovado na terceirização não vai ser mais objeto dessa lei. A terceirização tem sido debatida e discutida como uma coisa de outro mundo, pelo contrário. Questionada também. Ela era necessária porque não tinha uma lei sobre a terceirização. Agora tem. Mesmo uma lei que poderá ter alguns ajustes com o movimento que tem no Senado Federal, né, deputado? Não só no Senado, como a própria reforma trabalhista, nós vamos alterar. E é bom todo mundo entender que senador e deputado não é autônomo no que diz respeito às leis. As leis brotam por conta de pressão da sociedade. Então, os senadores lá não têm essa condição de dizer que vão mudar as leis. Não vão mudar coisa nenhuma. Vão mudar aquilo que os segmentos desejaram. Os sindicatos, o sindicato de trabalhadores, o patronato e nós parlamentares também. Não é o Senado que normalmente ela tem um papel de Câmara Revisora que vai alterar tudo que se está construindo num debate amplo como é o da reforma trabalhista. Deputado, agora no caso da reforma previdenciária, já há quem aposte que ela não passará da forma prevista. Inclusive, na própria base do governo, há muita resistência para alguns pontos. A reforma trabalhista é mais pacífica, porque todos sabem que a legislação nossa precisava se atualizar. A legislação trabalhista é de 43, do período de Getúlio. É claro que ela foi se atualizando, mas ela é tipicamente a maior intervenção do Estado na sociedade. E o que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil é uma mudança. Essa própria Lava Jato é um produto de excesso de intervenção do Estado na economia. O Estado que é construtor, que faz barragens, que tem uma empresa como a Petrobras, está sujeito permanentemente a ter essa junção de corrupção envolvendo os servidores, envolvendo o poder no sentido amplo, tá certo? Mas eu falava da Previdência, né? A Previdência, ela vai ser alterada integralmente. É uma pressão muito forte. Ela vai ser alterada e só vai ser aprovada se ela alterar a questão da idade mínima, se alterar a questão da Previdência rural
Eu também só vou votar se for assim. Alterar a idade mínima, a Previdência Rural manter a questão dos professores, dos militares, criar um regime de transição que possa contemplar quem está entrando no novo regime. Deputado, o presidente do seu partido aqui no Piauí, ex-governador Wilson Martins, voltou da África com um discurso afiadíssimo e de oposição. Eu percebi De oposição aqui. ao governo do Estado. Ah, sim. Ele disse, pelo jeito, é o partido com discurso mais forte de oposição. Mais até do que o PSDB, que está muito light até. Ele diz até o seguinte, que o nome dele está disponível para as oposições e que ela será forte e competitiva no próximo ano. O senhor pensa, o senhor concorda com ele? Rapaz, nós somos do mesmo partido, eu concordo com o Wilson. Nós não podemos ter uma hegemonia no Estado do Piauí. Nunca aconteceu isso, de ter uma única candidatura de governador do Estado. Sobretudo no momento que o Brasil está para explodir. Está para explodir, não dá mais. Não tem mais nada redondo, nada certo nessa questão. Aliás, eu me admiro da democracia estar suportando tanta confusão. O senhor que está lá em Brasília, no olho do Todo furacão, dia. né? Eu nunca, olha, Imagina. já tem muitos anos, eu nunca vi um período tão turbulento da minha vida. E olha, está só começando, viu, Porque o deputado? problema Até nosso... o final do ano tem coisa ainda para acontecer. Às vezes a gente fica falando em negócio de política, não. A situação nossa é muito grave. É a economia mesmo que está no chão, está se tentando recuperar. Os indicadores já estão mostrando que ela vai retomar o ritmo no segundo semestre. Isso aqui é a minha esperança. Isso pode complicar, Eu sou por um exemplo. advogado do Estado mínimo. Eu não defendo o crescimento do poder público em nenhum setor da vida Isso brasileira. pode complicar a tramitação da reforma política na lista fechada, por exemplo? Essa situação toda, essa crise? Termina porque a imprensa acha que a lista fechada é um instrumento de perpetuação do poder. Aí não é. Não é, não. É não. A imprensa que acha não, deputado. É não, Muita é gente não, é que não. acha, não é só a imprensa Não. Os países mais democráticos do mundo inteiro hoje estão trabalhando com lista fechada. O voto individual é um voto que não existe mais. Bom, eu sei que é muita reforma e muita necessidade de reforma também que o Brasil tem nesse momento. Queria agradecer ao deputado Não, eu quero federal é que Átila Lira. nós estamos trabalhando para a economia crescer, para diminuir a agir. interferência do poder público em todos os sentidos, no plano federal, no plano estadual. Olha, quem faz aeroporto, como o governo estava fazendo, só podia ter corrupção. Pois é, Quem aeroporto- faz estrada, aeroporto só e pode ter estádio corrupção. Não pra pode, Copa. governo... Estádio, 200 governo, estádios. O Brasil vai ter mais estádios no mundo e foram necessários mais 200 estádios para fazer a O Copa do Mundo. governo Já se viu isso, é uma rapaz. necessidade social. O governo, no seu sentido amplo, poder executivo, judiciário e legislativo. Mas ele tem que ser pequeno. Quanto mais ele cresce, existe uma máxima italiana que diz o seguinte: quanto maior o tamanho do Estado, maior a corrupção. Pois então, está mais ou menos explicado, né? A gente tem tido muitas aulas aí de que é corrupção nos últimos dias, nos depoimentos do Marcelo, principalmente Odebrecht, e do Emílio também, que é o pai dele, dono da Odebrecht. Só uma das empreiteiras, viu, Velivaldo? Tem OAS, tem... Andrade Gutierrez, Andrade Gutierrez. Carioca. Tem várias empreiteiras ainda para serem divulgadas aí. as Isso é um relações. absurdo do mundo. Obrigada, deputado. Mas é Bom dia. pedagógico, isso vai ser... A justiça vai cumprir a sua função e as penalizações ocorrerão. Quem for, vamos dizer, livre de qualquer acusação, Era o se direito de sairá. defesa amplo, né?